Cumprimento a igreja com a Santa Paz do Senhor Jesus, amém? Pode se assentar, irmãos. Já abram suas vossas Bíblias no livro de Jonas. Motivo de muita alegria nós estamos aqui para falar mais uma vez da palavra do Senhor Jesus e dizer que esse tema Deus falou muito comigo. Deus, Ele ministrou muito em meu coração. Ele me ensinou muito nessa palavra. Eu li esse capítulo, esse versículo que eu vou ler para os irmãos, e eu chorava, irmãos, porque o Senhor tratou demais comigo, e eu creio que nessa noite Ele vai falar com você também. Jonas capítulo 3, versículo 10. Amém? E diz assim: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhe faria, e não o fez. O 4 vai dizer assim: mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que eu me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: fazes bem que assim te ires? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente dela. Ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma árvore, a qual subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. Assim Jonas se alegrou em extremo por causa da árvore. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a árvore, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmo oriental. O sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. Então desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: faze bem que te ires por causa de uma árvore? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão de uma árvore, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra desapareceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, além de muitos animais? Até aqui, gente. Eu quero trazer para você essa segunda oração de Jonas. A primeira foi quando Jonas estava ali dentro da barriga do grande peixe. A segunda é a revolta de Jonas, né? E o Senhor, Ele falava muito ao meu coração. Por quê, igreja? Aqui eu acho que acredito que todos conhecem a história de Jonas. Jonas foi um profeta que recebeu uma ordem direta do Senhor. Deus falou para Jonas: Jonas, você levanta-te, vai para a terra de Nínive e prega para aquele povo, porque o pecado daquele povo chegou até mim. Jonas, ele vai para Nínive. Só que depois de ele ter fugido de Deus, ele pega um barco, um navio, para fugir da presença do Senhor. E aí o que acontece? Os irmãos já sabem, vem uma grande tempestade. Essa tempestade, o povo do navio tira Jonas, lança Jonas ao mar. Jonas no mar é engolido por um grande peixe, tudo porque o Senhor permitiu. Aleluia. Quando Jonas é engolido pelo grande peixe, ele faz uma oração, o Senhor tem misericórdia dele, e ele é enviado para a terra de Nínive, que era onde ele deveria ter ido. Quando Jonas chega em Nínive, ele prega a palavra do Senhor, assim como o Senhor tinha dito. Ele fala: olha, em 40 dias essa cidade vai ser destruída, e Deus quer que esse povo se arrependa. E o povo se arrepende. O rei
diz: agora o Senhor é nosso Deus, vamos se converter ao Senhor. Toda a cidade, desde o maior até o menor, se converte ao Senhor. E isso, para nós, seria o quê? Bênção, alegria. Para Jonas não, para Jonas foi sinal de revolta. Jonas ficou revoltado porque aquele povo estava se convertendo. Porque aquele povo tinha aceitado o Senhor como único e suficiente Salvador. E eu fiquei me perguntando: Senhor, por quê? Hoje é muito difícil a gente ver alguém se render nos pés do Senhor. E quando a gente se rende, a gente fica feliz, a gente se alegra com o nosso irmão. Porque nós sabemos o que nós sentíamos quando nós estávamos no mundo. E hoje com Deus a gente tem alívio, a gente tem consolo. E Jonas não sentiu isso pelos irmãos de Nínive. Por quê, irmãos? Nínive era uma capital da Assíria. A Síria era um povo inimigo de Deus. E diz que a Nínive era uma grande cidade onde o povo de lá era um povo mau, era um povo perverso, era um povo que pegava o povo de Deus, matava, cortava as cabeças e colocava ali, amontoado na porta da cidade. E por estudos extras bíblicos, né, vai dizer que uma dessas vítimas do povo de Deus era a família de Jonas. Então você pensa, você vê a sua família, vê o seu povo sendo assolado pelo povo de Nínive, ainda você ter que ir lá pregar e falar para eles: olha, Jesus mandou você se converter. Porque Jonas teve que fazer isso. E o que eu enxergo aqui? Jonas, ele estava sobre uma missão de Deus, sobre uma vontade do Senhor. E às vezes, quando o Senhor coloca a vontade dele em nós, muitas vezes a gente não vai fazer isso sorrindo. Quando o Senhor manda a gente fazer algo, muitas vezes isso vai nos perturbar. Porque nos nossos olhos não é não é bom, eu não quero fazer isso. Mas nós estamos rendidos à vontade de Deus. Quando nós levantamos a nossa mão e reconhecemos que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador, a gente reconhece naquele momento que a vontade do Senhor é que prevalece. Aleluia. E o Senhor trabalhava muito comigo nisso e falava de diversas formas e dizia que muitas vezes a gente deixa de fazer algo para o Senhor porque a gente questiona demais. A gente questiona demais o trabalhar de Deus. A gente põe muito o Senhor na parede. Jonas colocou o Senhor na parede. O Senhor querendo perdoar um povo, Jonas falando: você acha isso certo, meu Deus? Você acha isso certo, ser misericordioso? Querendo ensinar o Senhor a trabalhar. Nós somos criatura e o Senhor é o Criador. Eu lendo a palavra de Jó, eu encontro Jó falando demais. E aí Deus fala o que para Jó? Onde estavas tu, Jó, quando eu fundei a terra? Eu sou criador, Jó, você é criatura. Aleluia. Nós temos que lembrar que acima do nosso desejo existe a vontade do Senhor. Aleluia. E ela prevalece. Aleluia, meu Deus. E ali então, quando nós entendemos que a vontade do Senhor é que permanece, tudo dá certo, igreja. Porque a primeira coisa que Jonas fez quando ele escutou a voz de Deus foi o quê? Correr, fugir. E que nessa noite nós não viemos fazer isso, irmãos. Quando a gente ouvir a voz do Senhor, que a gente venha estar prontos para atender aquilo que Ele está nos mandando fazer. Porque eu vejo um Jonas com valores equivocados. Jonas que preferiu dar mais importância para uma árvore do que para um povo que não conhecia Deus, que não conhecia a voz do Senhor. Por quê? Porque os sentimentos deles terrenos falavam mais do que a vontade de Deus. E muitas vezes nós estamos assim na casa do Senhor. Muitas vezes a gente acha na nossa cabeça que o nosso irmão do lado é o nosso inimigo. Mas na verdade, o inimigo mesmo é o diabo, irmãos. Porque os sentimentos da terra, com oração, Deus limpa, Deus cura. Nós precisamos orar ao Senhor com verdade. Falar: Senhor, eu não amo, mas me ensina a amar.
Senhor, eu não quero perdoar, mas me ensina a perdoar. Senhor, eu não quero fazer, mas me ensina a fazer. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus fala, quando Deus manda, não adianta fugir. Sabe por quê? Porque se for preciso, Deus manda a tempestade. Se for preciso, Deus coloca você dentro da boca de um grande peixe. E se for preciso, Deus coloca você no meio dos ninivitas para pregar a palavra dele, para fazer o querer dele. Porque as coisas de Deus não é do nosso jeito. As coisas de Deus é do jeito dele. A gente tem que tomar cuidado, irmãos, para que nós não criamos Deus ídolo no nosso coração. Um Deus que faz tudo quando nós queremos, quando nós necessitamos. Um Deus que a gente fala, Deus faz isso, Deus vai e faz, no estalar de dedos. Com Deus não é assim, igreja. Com Deus não é assim, a gente precisa entender nessa noite. Porque Jonas, Deus ainda foi muito bom, porque ele ainda foi conversando com ele, foi mostrando em pequenas coisas, foi usando a natureza para falar com Jonas. Sabe o que eu entendo aqui? Eu entendo um homem, um profeta do Senhor, que tinha intimidade com Deus, porque Jonas tinha, porque para um homem conversar do jeito que ele conversava com Deus, ele tinha intimidade. Um homem que Deus falava com ele. Eu vejo Deus trabalhando e falando mais com ele do que com o povo que estava perdido, com o povo de Nínive. Eu creio nessa noite que o Senhor vai usar situações para falar comigo e com você. Nessa noite o Senhor vai usar pessoas que não conhecem a palavra do Senhor para tratar comigo e com você, porque Ele faz isso. Ele faz isso. Eu passei por algum momento na minha vida, alguns anos atrás, aonde uma pessoa tinha falado algo sobre mim e que aquilo ali me entristeceu muito, me colocou um ódio no meu coração muito grande, igreja. Muito grande. Ela tinha levantado uma calúnia contra mim. E eu falei, Senhor, eu não acho isso certo. E eu orava ao Senhor, mas só via o meu eu. Eu só orava, Senhor, eu não acho certo, Senhor, eu não acho certo. Como se eu fosse a mocinha, como se eu fosse... E eu orava assim ao Senhor, Senhor, vai lá e que não sei o quê. E o Senhor, um dia, eu orei diferente. Falei, Senhor, trata no meu coração, porque a terra seca sou eu. Faz primeiro em mim, Pai, para que eu venha sentir o amor que o Senhor tem por ela. Porque às vezes, irmão, essa pessoa que está sentada do seu lado, que você talvez não goste, Deus ama essa pessoa. Deus morreu por ela também. Sabe o que eu vejo aqui? A graça que alcançou Jonas alcança Nínive também. Alcança uma cidade que é pecadora, uma cidade que é perversa também. E ali o Senhor falou no meu coração, você vai pedir perdão para ela. E eu falei, Deus, eu não vou pedir perdão porque eu não fiz nada, eu não falei nada, eu estava quieta no meu canto, eu só veio as mensagens, só veio o povo me contando. E aí Deus falou, você vai pedir perdão para ela, você vai lá e você vai falar com ela. E eu falei, não, Senhor, não fui. Eu fiquei mal. Não vou. E era um negócio tão dentro de mim que eu via a pessoa, irmãos, eu passava direto. E ela ficava olhando assim pra mim porque ela já tinha pedido perdão pra mim. Ela já tinha pedido perdão. E eu tava com o coração tão duro pelo que ela tinha falado que eu falei, não vou. E eu orava, Senhor, e vinha pra igreja, tomava ceia, com aquele coração duro. E ali um dia Deus falou, você vai falar. E eu fui, irmãos. E eu comecei a orar, falando, Senhor, limpa o meu coração para que eu venha pedir perdão para ela sinceramente, com o coração sincero. E até que um dia eu fui lá e falei, olha, me perdoa. Aí ela falou, pelo quê? Eu falei, só me perdoa. E aí eu voltei para orar de novo, chorando. Eu falei, Senhor, eu pedi perdão, Senhor. Mas obrigada, Pai. E Deus foi ministrando no meu coração. Sabe por que você pediu perdão? Porque hoje você não sente mais o que você sentia. Hoje você fala bom dia, hoje você fala boa tarde. Hoje você ajuda, hoje você estende a mão. Porque nós precisamos ser assim, igreja. Glória a Deus. Essa palavra é muito difícil para mim, mas é um momento que Deus trabalha em nosso coração. Quando a gente abre o coração para Ele em oração, quando a gente reconhece que a gente também um dia estava perdido, que um dia também a gente precisou da maravilhosa graça. E é assim que o Senhor trabalha, quando a gente reconhece e tem a humildade de orar ao Senhor e falar, Senhor, faça em mim
a alegria da minha salvação, meus irmãos precisam ter também. Glória a Deus. E ali eu estudando, irmãos, ali com o pastor Hernandes, ele trouxe ele falou alguns tópicos, eu queria trazer para os irmãos. Quero mais mostrar para os irmãos o quanto essa palavra é importante nos dias de hoje, irmãos. Porque às vezes a gente acha que por a gente estar na igreja, por a gente louvar o Senhor, por a gente pregar, a gente vai embora para nossa casa e acabou. Só que nós louvamos com os lábios, pregamos com os lábios, mas e o nosso coração? Verdade, Deus. E o nosso coração? Será que está em Deus? Será que a nossa prioridade é o Senhor? Porque Jonas preferiu dar prioridade para uma árvore que ele nem tinha cuidado, que ele nem tinha plantado. E o povo lá, ele queria fogo no parquinho. Ele queria isso. Só que o Senhor está nos ensinando, me ensinando e te ensinando nessa noite a priorizar as pessoas, a obra de Deus. A obra de Deus. Um dos tópicos que o pastor falou, ele falou assim: pregar e não usufruir do que se prega. Olha que forte. O irmão Josafá pregou aqui e foi isso que o pastor disse. Às vezes a gente prega demais, fala demais e não vive aquilo que se prega. Meu Deus. E não pratica aquilo que se... E nem ora para praticar. Porque é aquilo que eu falei, se a gente não ama, a gente tem que orar: Senhor, me ajuda a amar. Me ajuda, Senhor, a ajudar aquele meu irmão que fala de mim, que é falso comigo. Me ajuda, Senhor. A gente tem que pedir ajuda de Deus, irmãos, porque nós mesmos seríamos como Jonas. Mas se a gente buscar o Senhor em oração, a gente consegue. Glória a Deus. O segundo tópico é cansar-se da obra, na obra de Deus. Meu Deus. Jonas, cidade de Nínive era tão grande que seriam 3 dias para se atravessar. Jonas atravessou em 1 dia. Eu imagino ele falando: se arrependa, se arrependa, se arrependa, se arrependa, se arrependa, se arrependa. E subiu e viu lá, sentou lá em cima e ficou de braços cruzados esperando. Foi isso que ele fez, porque ele queria ir logo. Tá bom, já fiz aí, ó, já me livrou do peixe, já tô pregando, acabou. Ele queria fazer isso. Só que é você fazer a obra de qualquer jeito. E se for para fazer de qualquer jeito, irmão, não faça. Fala assim: eu não vou fazer. Por quê, irmãos? Porque a obra do Senhor, você não está fazendo para o seu pai, para sua mãe, para o seu patrão. Você está fazendo para Deus. E venha ser com perfeição. Às vezes a gente está cansado, eu não vou mentir não, irmãos. Às vezes a gente está cansado, está sobrecarregado, a mente está pesada, o coração está contrito, sabe? O coração pesado. Mas é para Deus. Mesmo a gente vendo arrastado para a casa do Senhor, Senhor, é para o Senhor. Me ajuda a dar o melhor, me ajuda a ser uma oferta. Aleluia. Porque é para ti, Pai. Aleluia. Glória a Deus. E ali eu vejo Jonas, irmãos, sendo ministrado por Deus enquanto ele fazia a obra do jeito dele e Deus ia tratando com ele. Deus salvou o povo de Nínive, o povo se arrependeu e ele estava tratando com Jonas, conversando com Jonas, mostrando para Jonas que sentimentos terrenos passam, mas uma vida. Glória a Deus. E o capítulo 4 do versículo 11 é onde o livro termina. Eu vou correr, mas não vai ter. O capítulo 4 do versículo 11 é onde o livro termina. E termina com a pergunta de Deus. E eu fiquei na minha cabeça, porque eu sou muito curiosa. Aí eu fiquei: por quê? Termina assim: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, além de muitos animais. Termina aí. E aí eu falei: Senhor, qual seria a resposta de Jonas? Qual seria a resposta de Jonas? E aí eu fui pesquisar. E aí o pastor Hernandes Dias Lopes, com a benção, falou: a resposta de Jonas não importa. Jonas não está mais aqui. Deus, aleluia. Jonas não é desse século. Jonas não é desse ano. Jonas não importa. O que importa é eu e você. O Senhor está perguntando para mim e para você. Glória a Deus, meu Deus. Será que não
te importas eu trabalhar na vida de uma pessoa do que você com seus sentimentos, com a sua confusão interna, com as suas frustrações? Será que sua visão está tão fechada que você não consegue ver a minha grandiosidade nesse problema, nessa situação? Meu Deus, Deus é poderoso. Será? E o Senhor está perguntando. Sabe por quê, irmãos? Jonas, o pastor falou, e eu falei, amém, pastor. Eu lá vendo o vídeo, falei, amém. Ele falou, Jonas, é eu e você. Aí eu falei, sério? Sério, é eu e você. Toda vez que nós se negamos de pregar a palavra para uma pessoa que não conhece o Senhor, eu sou Jonas, você é Jonas. Toda vez que nós negamos de fazer a vontade de Deus, eu sou Jonas, você é Jonas. Toda vez que nós deixamos nossos sentimentos da terra interferir na obra do Senhor, eu sou Jonas e você é Jonas. É triste ouvir isso, irmãos? É triste, mas é a verdade. Nós somos profeta fujão toda vez que nós recusamos ouvir a vontade de Deus, a voz do Senhor. Porque Jonas, eu repito aqui, Jonas não era uma pessoa que ouviu a voz de Deus na hora lá e foi. Não, aqui diz que ele acreditava em Deus, que ele era hebreu, não é qualquer pessoa. Ele tinha intimidade com Deus e se recusou fazer algo para alguém que talvez nunca nem escutou falar. Então que nessa noite, igreja, nós ficamos com essa palavra e que nessa noite nós vamos refletir para que eu e você não se torne Jonas e fujamos da vontade do Senhor. Porque nós temos que entender que nós somos a criatura e o Senhor é o Criador. E se for preciso, o Senhor vai fazer a situação para que nós sejamos obedientes da vontade dele. Amém, igreja? Essa noite eu não, talvez não era isso que você queria ouvir. Eu gosto mais de ensinar do que... Por quê? Porque é assim que o Senhor trata comigo. O Senhor me ensina para que naquele grande dia, para que no dia mal, eu tenha essa palavra no meu coração. Talvez essa palavra não seja boa para você agora, mas lá na frente, quando você estiver por uma situação dessa, você vai entender o porquê o Senhor me usou nessa noite aqui para falar contigo. Amém, igreja? Eu assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.